Olá, está no ar o Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre as consequências jurídicas e emocionais do stalking, a perseguição virtual. Como denunciar e como se proteger dessa prática cada vez mais comum no Brasil e no mundo, onde as mulheres são as principais vítimas. Para falar sobre esse assunto, recebemos no estúdio o Dr. Ilmar Muniz, advogado e professor de Direito Constitucional e Penal. Dr. Ilmar, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado pelo convite. Recebemos também a psicóloga especialista em análise cognitiva e comportamental, Rosângela Cassiano. Rosângela, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, muito um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar desse tema tão pesado, mas que vale a pena contribuir aí com as nossas experiências. Obrigada. Com certeza, a gente que agradece. Doutor Ilmar, quais são as consequências jurídicas do stalking? Olha que interessante, Fernando. Antes nós tínhamos apenas a questão da própria ameaça que era prevista no 147 do Código Penal. Em 2021, com a Lei 14.132, veio a nova modalidade, que é de fato a perseguição, seja virtual, seja por meios eletrônicos, para que a vítima se sinta ameaçada. E com isso agora, a lei prevê pena de prisão para quem persegue, chegando até 6 meses a 2 anos de cadeia para quem faz a perseguição, nesse caso do stalking. Agora, como saber se a pessoa está sendo perseguida ou apenas sendo admirada? Quais são os limites para saber o que é o que? Fernando, isso é muito interessante porque o direito, de fato, quando é criado a lei para proteger a vítima, nós temos a necessidade da interpretação de um ser humano posterior. E como é que você entende de fato que está sendo a perseguição ou então simplesmente ali o elogio, uma paquera? De fato, hoje, o que o judiciário entende? Primeiro, é levado em consideração o sentimento da vítima. A vítima sim vai entender se aquilo passou dos limites, se aquela sensação que ela está sentindo é de ameaça, é de perseguição. Então, o juiz, quando for considerar a questão criminal, ele vai levar em consideração todo o fator probatório que tiver, só que principalmente ele vai levar em consideração o que a vítima está falando. O que a vítima sentiu. Se sentiu perseguida, seu meio de locomoção, não quer mais sair de casa. Então, de fato, isso é o meio de você verificar. Qual é o seu sentimento como pessoa? Está, de fato, sendo algo que prejudica a sua locomoção, seu dia a dia? Está. Então, provavelmente, você está passando por esse crime. Agora, Rosângela, é muito difícil, né, identificar para a pessoa que está sendo perseguida até que ponto ela pode ir, até onde ela pode ir. E dependendo do ambiente, é difícil até denunciar, né? Porque às vezes é num ambiente de trabalho, pessoas próximas, ela não sabe muito bem como proceder. A gente tem historicamente, né, a mulher, principalmente, que é a principal vítima do stalking, a gente sabe que a mulher tem muita dificuldade em correr atrás dos direitos dela, né? Mesmo hoje, mesmo nos tempos de hoje, que é tão divulgado e é tão falado do direito da mulher, mas ainda existe muito receio, porque às vezes ela pode ser interpretada de uma forma, porque você fazendo uma coisa legal, você fazendo uma coisa não legal, as pessoas estão sempre reclamando, as pessoas estão sempre criticando. Mas a mulher, ela realmente, principalmente a mulher, ela tem muita dificuldade em expor, às vezes até comentar com um amigo, ela chegar ao ponto de se manifestar, de procurar ajuda, de ir atrás dos seus direitos, judicialmente falando, é porque ela chegou num limite mesmo, né? Porque normalmente essas mulheres que passam por isso, elas se sentem ameaçadas, amedrontadas, isso interfere no seu sono, na sua qualidade de vida, interfere no trabalho. E é uma coisa muito insistente, porque quem faz essa prática, às vezes também a pessoa que está fazendo, é interessante, né? Porque a pessoa que está fazendo a prática, às vezes ela está achando que não há nada demais, que não, eu só gostei dessa pessoa, eu só estou mandando mensagem que eu admiro. Só que a gente percebe que quem faz essa prática, às vezes começa com uma admiração, mas ao não ter a resposta do outro, vai aos poucos se transformando em raiva, em ódio, né? E aí às vezes a pessoa começa, daquilo que começou com um agrado, elogios, passa mais para frente a ataques mesmo virtuais. E aí eu acho que a mulher, ela começa a entender que aquilo está passando do ponto quando chega nesse ponto do ataque, das coisas, das palavras ruins, né, já até dos xingamentos, porque a pessoa que pratica o stalking geralmente são pessoas com uma autoestima muito baixa, são pessoas que vivem de sonhos, né? Então elas projetam naquelas outras pessoas que elas vão stalkear como verdadeiros objetos de afeto, mas não está vendo como uma pessoa, não tem uma empatia, está vendo só como algo que ela deseja, né? E se ela não tem uma resposta, ela pode ficar bastante incomodada e ter atitudes muito fora do padrão. Essas pessoas podem ter distúrbios mesmo psicológicos, podem ter transtornos, né? Pode ter uma psicopatia ou uma sociopatia.
ali já manifestado e que às vezes a própria pessoa não sabe. Mas quem sofre de verdade, a grande vítima, é quem está sendo stalkeado, porque isso mexe com a vida da pessoa, com a família, com o trabalho, com a produtividade e muitas vezes ela vai ter que fazer um tratamento mesmo psicológico, medicamentoso para lidar com aquela situação. Muitas vezes essa pessoa está passando por isso por muito tempo, está aguentando aquilo há muito Sim. tempo e prejudicando o seu próprio psicológico, né? Sim. Sua convivência com os outros. E aí não sabe muito bem por onde começar, a quem recorrer. Eu fico pensando, né, nessas celebridades, o tanto de mensagem que eles recebem. Mas isso não acontece só com celebridades, né, como a gente dizia um pouquinho antes, né? Isso acontece no mundo das vidas das pessoas normais, vamos dizer assim, né? Nós conhecemos casos de pessoas que passaram por esse tipo de situação simplesmente porque alguém viu sua foto na internet. Também, né, Fernanda, eu acho que a gente hoje está tão aberto na internet, eu acho que vale tanto a gente falar aqui que é tão importante as pessoas se preservarem o máximo possível, mas a gente viu que vê é as pessoas colocando toda a vida ali na internet, né? Conta como que fez no final de semana, como é que foi a história dos relacionamentos, das amizades. E é um prato cheio para quem começa a ter interesse por aquela pessoa em ter as informações, para utilizar essas informações para mostrar para ela, ó, eu sei quem é você, eu sei onde você estava, eu sei que roupa que você estava ontem. Então são grandes ferramentas, né, para que o stalkeador possa intervir cada vez mais. As celebridades recebem milhões de mensagens todos os dias, milhares, nem sei quanto, mas a gente sabe que quando é já um ato de stalking, aí esse pega, né, esse começa a incomodar. Porque você recebeu uma mensagem um dia, tudo bem, agora você começar a receber todos os dias várias mensagens da mesma pessoa, e não são só mensagens, são ligações telefônicas, são às vezes cartas que mandam para casa da pessoa, né? Então começa a ter uma proximidade mais, isso vai fazendo com quem está passando por aquela situação uma verdadeira prisão, né? Muitas pessoas param de trabalhar, param de sair de casa, porque tem medo, né, do que vai acontecer. E não é para não ter medo, porque realmente essas pessoas podem chegar a cometer coisas muito graves, né? Pode chegar até cometer um crime, né? Pode chegar a cometer um crime e aqueles crimes, né, que a gente não entende. Puxa, mas o fã matou, né? Mas por quê? Ali já tinha essa raiz, eu acho, sabe? É que hoje com a internet isso está mais em evidência, né? Porque a gente pode falar mais sobre isso. Mas todos os casos anteriores que a gente conhece dos grandes crimes, né, que foram cometidos aí na humanidade com celebridades, sempre é um fã, né? Sempre, né? Pensam nisso? Sempre foi um fã que matou John Lennon, foi, né? Então por quê? Porque aquela pessoa ela já tinha ali dentro dela aquele sentimento de querer mais, ela quer ter posse daquela pessoa, ela não vê como uma pessoa, ela vê como um objeto, como eu falei, um objeto de desejo, né? E aí realmente é perigoso, não é uma brincadeira, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito esperto. Quando isso começa a te incomodar, né? Como você estava muito bem colocando da parte de como é que você sabe que você é vítima? Quando você está incomodado. Então, quando começa o incômodo, não deixa a coisa prolongar, né? Já vai buscar ajuda, já conta para as pessoas para buscar aí um recurso para encerrar e minimizar isso o mais rápido possível. Essa pessoa normalmente se esconde atrás do computador achando que ali é uma terra sem lei, né? Sim. Pode fazer o que quiser, pode dizer o que quiser e não vai ter consequência. Como a pessoa deve evitar e pode fazer para amenizar? A Rosângela citou uma coisa interessante, que as pessoas estão mostrando muito, né, a vida, os filhos, a família, onde vai comer, onde vai sair, e isso também é ferramenta, né, para o agressor. Sim. Fernando, uma coisa que você falou interessante, que as pessoas se escondem atrás do computador, né? Eu uso uma frase muito interessante, que é os machão de pijama, né? Que fica atrás ali de pantufa, atrás do computador, perseguindo de forma aleatória pessoas, às vezes o próprio se torna fã de alguém de fato, mas às vezes por pura maldade. Nós temos questões, por exemplo, políticas mesmo, que as pessoas perseguem determinadas pessoas por questões pessoais, políticas delas, e começa a perseguir de forma reiterada, ofendendo e atrapalhando a vida. Então, assim, eu tenho uma visão um pouco complexa, porque assim, Fernando, eu entendo que nós temos que, de fato, se resguardar em muita coisa. Então, por exemplo, eu sou professor de Direito, minhas redes sociais voltada ao Direito, então eu tenho muitos ex-alunos lá nas minhas redes sociais. Eu evito colocar minha vida particular lá, mas eu não tenho outro jeito de não expor a questão do profissional. Só que a gente tem um problema, Fernando, de punir muito a vítima. Você tem que parar de fazer, você tacar roupa curta, você tem que parar de fazer isso. Por isso que eu coloco hoje que ainda bem, e graças a Deus que nós evoluímos na questão legal,
para ter a punição dessas pessoas. Porque nós não tínhamos um artigo até 2021 que de fato dizia essa conduta é crime. E quando ia para o judiciário, o que acontecia? O juiz falava, olha, tá atípico, o que você está fazendo não tem aqui no Código Penal para que eu possa te punir de fato o que você está fazendo. Então o que acontecia? Saía ainda sorrindo de dentro do fórum. E a vítima, que tinha que ser vítima, era mais vitimizada ainda naquele momento. E a vítima que teria que daí parar, sair das redes sociais, ela que teria que parar a própria vida, não o agressor, né? Então, doutora, é surreal. Eu fico muito triste assim, que a gente fala assim, olha, nós temos que parar. Então, eu tenho uma rede social hoje, que eu exponho bastante a minha vida profissional, eu recebo muito hater, eu recebo muita pessoa que está ali, só que assim, ainda não é uma coisa que um fulano me incomoda, ao ponto de eu achar que é uma perseguição. Mas eu não posso punir aquela mulher que está ali se expondo, porque é um direito dela se expor também. Então, eu tenho que falar, olha, o legislador acertou, eu ainda acho que a pena é pequena, aí é uma opinião pessoal, porque a gente não está entendendo que o problema psicológico que isso causa na família, nas pessoas em volta, é gravíssimo. A gente está falando aqui que a pessoa vai ser punida com a pena de 6 meses. Aí tem a conversão, ela vai no máximo ali ter uma não persecução penal, vai fazer um acordo, mas e a consequência para a vítima? Que muitas, como a doutora falou, passam por situações graves posteriores, de realmente chegar a vias de fato, ir na casa da pessoa, tacar uma pedra, politicamente falando, eu não gosto do fulano de tal, taca a pedra depois, taca coisa, vai machucar. Ou até agredir alguém da família, às vezes não a própria pessoa, mas alguém da família, o Próximo. filho, né? Exatamente. Quando chega nesse ponto, perceba-se, já passou por essa fase do stalking de forma muito pesada. Porque começa, de fato, assim, uma reclamação, um comentário ofensivo. E não só nesse sentido. Às vezes é um comentário religioso, eu vou te elogiar pelas coisas que você está fazendo. E começa. Então, essa conturbação com a vítima, de falar assim para a vítima, olha, cuidado, não faça isso ou não faça aquilo, é punir a vítima 2 vezes. Juridicamente falando, é punir 2 vezes. Eu tenho que entender que esse comportamento, você está se sentindo perseguido, ameaçado, ou de fato com os próprios elogios está te incomodando, o judiciário tem que intervir. A polícia tem que intervir para que o ameaçador, o agressor, de fato, seja punido. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado? Tem, não só por causa dessas questões de perseguições, mas pelo risco como um todo. Sim. Você está ali colocando seu filho exposto na internet, tem pessoas que têm interesse com coisas muito piores do que só te perseguir. Exatamente. Então, você tem que tomar um cuidado. A internet, ela não é uma terra sem lei. No entanto, a dificuldade de encontrar os criminosos é muito maior. Ponto. Mas, de fato, como é que eu olho hoje, como é que eu faço hoje, como é que eu converso hoje, com principalmente colegas advogadas? Olha, se puder expor mais a sua vida profissional do que a sua vida pessoal, você não vai gerar, pelo menos, o contato pessoal com pessoas íntimas que não pode se defender, que é seu filho, que é seu marido, às vezes, que não pode estar ali, a sua esposa, né, doutora? Isso mesmo. Então, assim, esse é o ponto mais importante que eu acho hoje. Então, punir a vítima excluindo tudo, não pode. Eu acho que isso é um absurdo. No entanto, a gente tem que entender e balancear essa situação. O que eu vou mostrar? De que forma eu vou mostrar? E ter a punição de fato para o agressor como um todo, Fernando. Já existe então uma jurisprudência, existem pessoas que já foram punidas por essas perseguições e já estão cumprindo pena? Já. Infelizmente, como eu disse, ou felizmente, o Brasil tem caminhado por uma parte legal que é assim, nós não vamos mais punir e nunca puniu de fato crime de menor potencial ofensivo, perfeito? Então, hoje nós temos, por exemplo, a possibilidade da não persecução penal, do NPP, que o promotor já oferece antes de promover o processo. Não vai ter processo penal, não vai ter crime nenhum, mas você vai aceitar aqui um acordo com a gente. É um acordo que o MP hoje pode fazer, muito vindo do direito americano para cá. Só que assim, eu tenho que entender que, para que isso possa ser de forma eficaz, a punição, que eu não estou vendo isso na prática, tá, Fernando? Estou falando isso, é chamar, por exemplo, um psicólogo para conversar. Qual é o efeito real na vítima se eu fizer um acordo com o criminoso? Se eu fizer um acordo com ele que não vai ter persecução penal, ele vai pagar uma cesta básica, tudo certo. Tá, ok. Eu vou parar a conduta criminosa. Mas e o efeito na vítima? Quem é que está chegando para conversar isso? E, infelizmente, o judiciário, por estar muito abarrotado de trabalho, não vai chamar um psicólogo para poder sentar junto na audiência e perguntar e verificar quais são as consequências que a vítima está sentindo e que, de forma real, não só com a prisão, essa pena pode ser de fato adequada. Então, nós já temos. Mas, infelizmente, eu acho que ainda, para a vítima, é ser punido 2 vezes, principalmente porque o agressor, ele recebe lá uma questão de não persecução penal, que vai pagar uma cesta básica, está tudo certo, acabou o assunto. Entendeu, Fernando? Mas também, né, eu fiquei pensando, ouvindo você, que a vítima, ela vai sair dali, puxa, então pegaram o cara, foi punido de alguma forma. Isso não vai acalentar o coração dela e pronto, ela saiu dali bem. Ela vai sair dali
com os mesmos traumas instalados, quer dizer, então, e aquilo pode ter virado já uma depressão, pode ter virado, né, uma crise de ansiedade. Então a pessoa, ela vai às vezes sair dali e vai continuar um tratamento, né, para estar mais estável por muito tempo. E aquele que fez o crime vai ser punido, vai dar a cesta básica ou vai parar de importunar aquela pessoa, mas ele vai pegar outra pessoa. Exatamente. Daqui a pouco ele vai, porque é um ciclo, porque ele não foi também tratado, ele não foi de alguma forma também, só passou ali pelo processo, né? E ele não está saindo dali também de alguma forma amparado, vamos dizer assim, né? Porque eu estou aqui tentando ver também os dois lados, porque é gente, então a gente tem que pensar dos dois lados, né? Então aquela pessoa, ela possivelmente vai continuar repetindo. E às vezes de uma forma muito pior, porque se ele não conseguiu, né, da primeira vez, infelizmente a punição de uma cesta básica não vai ser suficiente para que ele pare, para que ele não cometa aquele crime novamente. Infelizmente isso, a gente vê isso com muita frequência, né? Essa é a sensação que eu tenho. O agressor, ele sai assim, isso não deu nada. Não deu nada, a sensação é, o próximo eu posso fazer igual ou pior. E aí, essa sensação que ninguém chega e conversa, tá, peraí, vamos entender isso aqui não tá comum, isso aqui não tá normal. Não tá normal uma pessoa ir até a internet e xingar fulano porque ele gosta de um político ou de outro. Isso não tá normal, ele perseguir dessa forma uma moça só porque ele gostou da foto dela, não tá normal. Então a gente tem que realmente cuidar disso com muito carinho e ver de uma forma muito melhor isso. O Fernando estava falando, né, que a pessoa se sente protegida atrás de uma tela de computador e que hoje, né, com essa nova legislação já não é para se sentir assim tão seguro, né, mas realmente a gente vê como que as pessoas conseguem, até para conversar, elas têm mais facilidade através do mecanismo de telemensagem, né, para falar. Por quê? Porque elas se sentem abertas para isso, mas a gente precisa ter um olhar diferenciado. Eu acho que vale a pena uma reflexão aí, o que poderíamos fazer a médio ou longo prazo para que seja acolhido essa vítima de uma forma mais positiva e que tenha um amparo também psicológico, né? Porque ela vai sair do processo ali, ela vai continuar com a dor e ela vai ter que bancar aquela dor, né? Quem fez o crime vai sair com a mesma sensação de, não deu nada, posso fazer de novo, né? E pode demorar um pouco, mas ele vai repetir. E a pena é muito leve, né, para o que ele fez, né? Ou seja, pagar a cesta básica não vai resolver, não vai mudar a vida dele. Às vezes ele tem condições financeiras de pagar a cesta básica e vai procurar a próxima vítima, de repente. E nós não entramos no cerne da questão. O porquê isso está acontecendo. Qual é a sensação psicológica que ele tem que perseguir alguém? É o quê? É um desvio de conduta? É um desvio que a gente precisa cuidar? Porque é isso que a doutora falou. Tá bom, puniu, deu a cesta básica, acabou o assunto, transacionou penalmente. Tá, mas e as próximas vítimas? Ele vai prosseguir fazendo? Ele vai aumentar o teor da agressão? A gente não está cuidando disso, Fernanda. A gente usa a lei simplesmente para chegar como um chicote de açoite e dar chicotada nas pessoas. Mais leve, um pouco mais pesado, um pouco mais... Mas e cuidar do problema como um cerne real? A vítima foi vítima e agora como que está a consequência dela? Como que ela vai se sentir no próximo relacionamento? Ela acha que ela é a culpada de vestir uma roupa X ou Y? Como é que a gente cuida dessa mulher? Como a gente cuida dessa vítima relacionada ao stalking? E o agressor? Tá, eu puni ele com uma cesta básica, mas não deu nada. Ele vai embora e fala, tá, agora a próxima eu não vou só falar pela internet, eu vou na casa dela. E como a gente faz? Como a gente cuida desse povo? Porque só punir, a gente colocar as pessoas também na cadeia, então a pena é maior, botar na cadeia, como se fosse um galpão de ser humano, também nós estamos entendendo que não está muito funcionando isso, né? Então a gente tem que começar a ter um cuidado maior com isso. O direito penal ele precisa evoluir nesse sentido. Prevenir muito mais do que remediar. Exatamente. Mas, Ângela, quais são as consequências psicológicas dessa vítima que vê que não houve justiça do jeito que ela gostaria? Nossa, eu fico pensando que eu conheço pessoas que passaram por situações como essa e elas saem com uma sensação de impotência muito grande. E aí isso dificulta ainda mais as mulheres continuarem fazendo as próximas denúncias, porque, puxa, tá vendo, fui lá, denunciei, não deu nada, né? Então ela até não vai motivar a outra pessoa a querer que vai lá, vai fazer sua denúncia também, porque esse sentimento de impotência, esse sentimento de não respeito, né? Porque a pessoa não se sente respeitada daquilo que ela está colocando como a sua dor, e ela não tem a quem recorrer, ela pode recorrer. E interessante que 2021 é muito pouco tempo, né? É muito pouco recente, tempo, né? É muito recente que está tendo. Porque eu estava pensando, quando vocês estavam falando, isso sempre aconteceu na humanidade. Sempre teve alguém perseguindo alguém na humanidade, desde que o ser humano está na Terra. O que acontece é que hoje nós temos um volume muito maior e muito por conta da internet. Muito por conta dessa facilidade de ter mais recursos, né? Para poder fazer isso. Agora, de que forma a gente vai conseguir segurar isso, eu estou achando difícil. O que a gente tem que fazer é conscientizar,
a mulher não precisa chegar no ponto tão grave para ir lá e buscar a sua defesa e buscar o seu recurso. Porque quando ela chega nesse ponto e ela vai para um processo e se não der nada, vamos mudar, tomara que essa lei mude e seja mais rigoroso, né? Mas por enquanto, pelo que eu tenho dito, está sendo bem leve. A mulher não tem que chegar a esse ponto de ela estar assim, esgotada totalmente para ir buscar a sua né, defesa. Eu acho que ela tem que perceber logo de cara. Começou a te incomodar, sabe? Já começa a printar as mensagens, já começa a recolher os materiais, se for e-mail, guarda os e-mails, já começa a fazer um documento ali para que você possa se defender. A mulher tem que se sentir com a força de que ela pode fazer algo por ela. Acho que a gente já está aqui no século XXI, temos que estar mais fortalecida para ir buscar as nossas defesas, né? E muitas vezes a pessoa vive disso, né? Ela vive da internet, vive da exposição de um produto, do seu corpo, enfim, ela pode fazer o que ela quiser, como você mencionou. Exatamente. E ela vai prejudicar o ganha-pão dela, o trabalho dela, por conta de pessoas que fazem esse tipo de agressão, né? Fernando, é absurdo. É de verdade absurdo algumas coisas. E isso está se tornando, o stalking, na verdade, quando a gente olha de uma forma muito singela para a coisa, a gente não vê o prejuízo que se tem social. Crianças hoje, por meio de brincadeiras, nós passamos recentemente agora com crianças que teve o bullying, que nós chamávamos de bullying, aí nós chamávamos antigamente que era só a brincadeirinha, e a situação hoje foi para a internet. E de fato acontece hoje em grupos, essa agressão, essa perseguição agressora acontece hoje em grupos com crianças, em escolas. Então, o gordinho, aí começa ali a galera a falar no Instagram, a galera a falar na rede social. E aí aquela criança... Ou mesmo no grupo de mensagens, né? No grupo fechado, né? Então imagina que a perseguição, o stalking, não é só aquela sensação de que você tem fulano contra ciclano. Às vezes é um coletivo que está fazendo contra uma pessoa. E os adolescentes, infelizmente, são os mais vulneráveis nessa questão do grupo. A questão das escolas hoje, e eu tenho dado palestras sobre isso em escolas, para esse cuidado mesmo, para o olhar do professor que é um pouco mais velho, que a nossa época de ter visto, não, era só uma brincadeira, isso não é só uma brincadeira, teve consequências sociais, psicológicas em todo mundo e agora está pior, porque agora a internet fomentou essa situação para ficar mais grave. Então hoje assim, a gente tem que tomar muito cuidado em ver todos os aspectos desse crime. Principalmente assim, a mulher, ela é uma vítima, a principal. Isso é sem dúvida à frente de todo o problema. Depois nós temos as crianças, os adolescentes, os idosos. Assim, aí vem um monte de grupos também que a gente tem que começar a tomar um cuidado. Recentemente na Praia Grande nós temos um menino que acabou falecendo. Assim, olha a gravidade que é a gente não entender que essa perseguição acontece nas escolas, com brincadeiras, é só um bullyingzinho, não, é só uma brincadeira. É porque a criança que faz o bullying, o cyberbullying de hoje, é o stalkeador adulto no futuro, né? Exato. Então, acho que a escola, como você colocou, tem um papel muito importante nessa coisa da conscientização, mas também a família, porque a família é a raiz de tudo. É a família que tem que começar também a entender como é que o seu filho está se comportando, porque quando acontece isso no ambiente de escola, os pais são chamados. E muitos pais, às vezes, negam a situação. Até querendo proteger o filho, mas eu acho que vale, sabe, esse lembrete de que a família é a ponta, né? O alicerce da coisa. Tem que partir de casa, né? Tem que partir de casa. Né? Dos pais também se segurarem para não fazer as brincadeiras, porque às vezes a criança está imitando o pai, porque filho é reflexo da família. Não tem jeito, gente. A gente, gostando ou não, a gente repete tudo que os nossos pais fazem, aquele ambiente faz. Então, não estou culpando os pais por essas coisas, mas a gente sabe que os filhos sempre vão seguir os nossos modelos. Então, se você percebe ou teve uma queixa do seu filho, sabe, chega, conversa, explica e falar também das questões jurídicas. Olha, isso daqui é crime. Porque às vezes quem está cometendo aquilo não tem essa noção também. Não tem essa noção de que é um crime. Acha que imagina, é brincadeira. Né? Não é brincadeira. Isso aqui pode ter uma consequência séria para o resto da sua vida. Então, a gente está falando de criança, do adolescente. Eu acho que o adolescente tem praticado isso muito. Né? Tanto nessa questão dentro da escola, mas com os amigos, mas também fora, porque também se sente, eu sou menor, né? Eu sou menor de idade, não vou ter consequências. Mas esse cara, daqui 2, 3, 5 anos, ele vai ser aquele que vai stalkear ali outras pessoas dentro do ambiente da internet e fora também. É muito complexo. Eu peguei situações na vida prática, Fernando, doutora, que a gente chegou a olhar e falar assim, gente, peraí, o pai não viu isso? Os pais não estavam acompanhando. Aí você conversa com o pai, quando você está ali no ambiente penal já, porque quando chegou ali, é a última razão. Chegou no direito penal, é consequência grave.
O pai fala, não, mas ele só brincava. Ah, mas é que meu filho é muito brincalhão de chamar o outro disso ou daquilo outro e colocava. Então, assim, a gente tem que entender essa preocupação. Como eu disse, a lei mudou agora, 2021, está muito recente. A doutora foi brilhante ao falar que isso acontece desde que o mundo é mundo. Só que a gente não tinha a real sensação da consequência que a vítima tinha. Hoje nós temos as pessoas passando por isso, se matando, pessoas prejudicando a sua vida, prejudicando a vida dos familiares. E o pior, que a doutora falou, uma coisa importante aqui, é a falta de informação, Fernanda. Se você perguntar hoje para 100 pessoas, quem sabe que a lei mudou e tem hoje um novo artigo 147A que fala stalking? Ninguém nem sabe o que é isso. Se perguntar hoje para um grupo de pessoas, o que é o stalking? Não sei. Então a falta de informação, e principalmente dizendo, isso é crime, muita gente comete achando que é só o paquerador, sabido da internet. É isso que ele acha, né? Que ele é o sabidão, que ele vai conversar e está tudo bem. E isso é crime de fato. Então essa falta de informação que esse programa hoje está fazendo, que é um papel importantíssimo, que é levar essa informação, olha, essa conduta é crime. Essa conduta aqui tem punição. Leve ou não, é um registro penal. Está lá, na sua consequência por resto da sua vida. Você vai consultar como responder um processo de perseguidor. Então isso é importante. A divulgação, doutora, falar com as pessoas. Olha, gente, existe isso. O que você está fazendo na internet de ir atrás de um artista, ficar o dia inteiro enchendo o saco do artista, não é simplesmente a sua forma de fã, já é crime. Então a gente tem que divulgar tanto para a vítima, limite, né? Exatamente, divulgar para a vítima e divulgar para os eventuais agressores também, que isso é importante. E essa divulgação, eu acho que é muito útil, como estamos aqui hoje falando sobre isso, mas cabe à escola também, né, fazer reuniões, convidar os alunos para esse tipo de debate e a família, né, que é a base de tudo, sempre estar atento e cuidar dos seus, né? Envolver toda a comunidade, né? Sim. Ilma, Rosângela, a gente vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp em Pauta volta já já. O Alesp em Pauta de hoje está de volta nesse segundo bloco falando sobre stalking, a perseguição virtual. Qual, na opinião de vocês, deve ser o procedimento dentro das escolas? Como levar essa informação para as escolas, para a comunidade escolar, professores, alunos, pais, para que haja uma conscientização maior? Eu tenho visto algumas escolas já com alguns movimentos de, principalmente a questão do bullying, do cyberbullying. As escolas elas têm começado um pequeno movimento de alerta, mas é muito pouco ainda, sabe, Fernanda? Eu acho que deveria ter programas obrigatórios, sabe? Coisas assim mais, todas as escolas, pelo governo, entendeu? Olha, vai ter que ter uma palestra em toda escola, carga horária, dentro da carga horária vai ter que ter uma palestra, uma apresentação. Parte do currículo escolar. Fazer parte do currículo escolar, sabe? Fazer parte da história escolar ali, passar por esse tipo, e não vale uma vez, porque tem que ser uma educação, fazer parte da educação, né? Tanto formal quanto a educação ali social, mas as escolas terem algo mais concreto, né? Porque hoje o que existe é uma escola ou outra que faz por conta própria. Pelo que eu sei, eu não sou da área da educação, mas pelo que eu sei não existem cartilhas, eu não sei, existe? Não sei, Fernanda, acho que não, né? Não existe. Ainda não foi feito cartilhas ou gibis ou coisas que possam despertar o interesse também das crianças em participar, porque sempre a criança vê essas palestras como uma coisa chata, né? A criança, o adolescente, tem que ir lá, coisa chata. Então fazer de uma forma talvez mais lúdica, então eu acho que podem haver campanhas como teatro, música, sabe? Coisas que possam usar a cultura para promover esse tipo de informação, porque falta informação para essas crianças, esses jovens, porque eles realmente não sabem que estão praticando isso. O bullying parece que é uma coisa que está instituída. Todo mundo tem que passar por isso. Não tem que passar por isso, já foi, né? O que acontece é que na antiguidade, aí, há 20, 30 anos atrás, quem passava por isso, né? Mas na minha época todo mundo era como é que é? Não, mas eles tinham os apelidos, zoiudo, né? A magrela, a Olivia Palito, e ninguém reclamava sim, que quem passava por isso sentia a mesma dor de quem está passando hoje, não é diferente. O que acontece é que aquela pessoa ela ficava muito mais reclusa,
talvez acontecesse com um pouco menos do que se acontece hoje, porque hoje também a gente fica sabendo o que acontece. Então, talvez a gente sabe mais o que acontece porque tem mais gente compartilhando essa informação. Mas o bullying lá do passado, ele afetou aquelas pessoas também. Mas talvez aquelas pessoas, elas quando viraram adultos e quando viraram pais, às vezes estão orientando os filhos. Se você sentir isso, vai lá e bate nele. Quebra a cara. Retruca. Exatamente isso. Né? Como ele não conseguiu se defender, às vezes a orientação que aquele pai está dando é também de que você tenha uma atitude agressiva. Então, esse pai também precisa ser, né, de alguma forma, orientado, ele também precisa ter essa educação que a gente está falando, ele precisa ter acesso à informação para poder orientar o seu filho, para que daí o seu filho possa... Agora, nas escolas, sem dúvida nenhuma, eu acredito e sou muito defensora que deveriam haver programas mais, determinados mesmo, para que eles possam ter acesso à informação e que essa informação possa tocar o coração deles, para que eles entendam que brincadeira é uma coisa, prática de bullying é outra coisa, stalkear uma pessoa é outro nível, né? E que tem consequência séria, é crime. Sim. Tem também a sensação de impunidade, né? Não vai dar em nada. É exatamente isso. Então, assim, hoje, quando eu vou dar as palestras, a gente tem que dividir em 2 grupos grandes, assim, a palestra hoje nas escolas, porque você tem os menorzinhos, né? Que também tem acesso à internet. E hoje, um meio muito interessante que eles têm acesso é o jogo online pelo celular ou o jogo online pelo computador ou pelo próprio videogame. Fala com outros jovens e se manifestam ofendendo outra criança dentro do jogo. E o pai não percebe que o pai está aqui, né, fazendo as coisas, e a criança está jogando videogame e não percebe que ele está online, jogando com outras crianças e às vezes perseguindo uma criança ali. Que eu já vi situações como essa, Fernanda. E às vezes tem um adulto jogando, se passando... Não, tem um adulto jogando, se passando por criança, provocando isso também. E provocando situações até de cunho sexual, perguntas, coisas que as pessoas precisam entender e olhar para os filhos nesse momento muito importante. Então, quando a gente vai dar palestra nas escolas, a convite, e infelizmente, como a doutora disse, isso é muito pontual, são escolas pontuais, que percebem o problema, uma diretora, um coordenador, fala, olha, eu gostaria de um profissional do direito ou um profissional de psicologia que venha aqui conversar com os meus queridos alunos. Quando você vai para as crianças, é uma abordagem. Quando você vai para o adolescente, você percebe que a abordagem, a criança ela até fica em receio, nossa, meu pai vai ficar bravo se eu fizer isso de fato. Você vai por esse caminho, você não vai dizer que ela vai cometer um crime, porque uma criança não vai ter essa percepção de lógica. O adolescente, ele começa a te olhar com o olhar, Fernando, por falta da informação dentro de casa, por falta da informação na escola, com o olhar de que esse cara está falando? Como assim isso é crime? Porque eu faço isso o dia inteiro, fulana brinca comigo, eu brinco com fulana. O cara namora. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Não vai dar nada. E aí quando a gente hoje tem essas abordagens, com o adolescente a gente é um pouco mais severo. E eu sempre gosto da palestra com o adolescente com os pais. Porque eu falo assim, você pode entender que realmente o que a mídia em alguns pontos diz que para o adolescente não dá nada, mas para o seu pai vai dar. Então, seu pai vai ter uma consequência, porque seu pai também vai ser punido junto com você, justamente numa questão de indenizar a pessoa que está fazendo isso. Então, os pais também têm que ser levados hoje à escola para sentar e entender. Porque o pai, como a doutora disse, ele era o que sofria o bullying, então na cabeça dele aquilo é normal, porque a gente quando é vítima por muito tempo, a gente começa a achar que aquilo é normal. É normal ser vítima, é normal não ter, é normal sofrer. E aí você reproduz isso na sua prole, reproduz isso no seu filho, dizendo assim, olha, se acontecer com você, você mete a mão na cara. Aí então a gente está criando um novo agressor, porque ele vai começar a entender que aquilo que ele sofreu é normal e pior, se ele for lá e ter uma consequência mais grave, também é normal, está dentro do projeto. E a gente não está conseguindo quebrar essa cadeia, sabe, produtiva do mal com as crianças. Então hoje, as escolas, infelizmente, como a doutora falou de forma muito brilhante, assim, olha, as escolas precisavam sim ter um mecanismo jurídico de obrigação dentro da grade. Dizendo, olha, nós vamos precisar ter momentos para sentar com os nossos jovens e passar para eles as consequências dos seus atos. A consequência não só jurídica, mas social que isso afeta. Sim. Não só na perseguição, não só no bullying, mas às vezes do fato de como ele trata o professor, do que ele passa em casa e não repassa. Então essa falta, né, que a escola tem hoje, infelizmente, porque são realidades no Brasil todo, a gente não pode falar que é a mesma realidade que nós temos aqui, a realidade que nós temos no interior de São Paulo ou no interior da Bahia, não são as mesmas realidades. Ou em outro país, né? Em outro país, as realidades são diferentes, nós precisamos entender que uma legislação precisava vir agora para completar isso. Dizendo assim para o jovem, olha, sim, a escola vai ter um momento específico para sentar com vocês, primeiro, entender o que está acontecendo. Infelizmente, nós temos jovens que passam por vários abusos dentro de casa, por vários motivos que o sejam. E os professores não estão preparados para
acolher essa informação. E também a gente tem visto muita agressão dos jovens com os próprios professores. Né? A gente tem visto muito isso acontecer, Infelizmente, que às vezes a pessoa que vai ser stalkeada é o professor, né? Sim. Que eles vão começar a perseguir aquele professor. Então, a gente vive tempos muito difíceis, Fernando, que requer aí muita atenção, muito cuidado, principalmente no aspecto psicológico, porque eu entendo que a parte da justiça vai sempre conseguir, pelo menos tentar dar um freio, mas não adianta frear só aquele que precisa ser transformado, né? Aquele que precisa ser melhorado. Chegar na consequência da justiça já é o pior momento, já chegou na pior situação. Isso é um problema, né? Passou por tudo isso, chegou na justiça, então são às vezes anos de agressão. Anos de agressão, em todos os aspectos possíveis. Então hoje, a conscientização, a informação, eu ainda acredito que é o melhor caminho para evitarmos muita coisa. Então, o professor que é agredido, que não teve na escola base dele, na pedagogia, explicando até para ele entender que aquilo é agressão. O próprio professor não tem esse conteúdo na faculdade, de dizer, olha, o que você está passando, ou identificar isso de uma forma mais severa, de como lidar com isso. Então, nós estamos hoje, infelizmente, falhando na falta de informação. Essa falta de informação está causando em todo esse grupo a sensação de que isso não vai dar nada, isso não é tão severo, isso não é tão grave, não tem consequência nenhuma, então chamar ali, como a doutora falou, de Olivia Palito, 4 olhos, isso é normal. Não pode. Então a gente precisa entender que hoje nós temos consequências nos adultos, questão da juventude, por causa dessas situações. Então a gente precisa entender e tratar isso de uma forma muito séria. O governo, precisa entender que a legislação é um único meio de obrigar as escolas como um todo a fazer isso. Então, a gente não tem hoje, numa escola X, totalmente diferente o tratamento para a escola Y. Eu fui em escolas, Fernando, que a gente vai lá, eles têm todo um aparato, tem uma sala de psicologia para entender o aluno, entender o professor. Eu já ia em outras escolas que, infelizmente, não tinha sequer o lápis, o giz para colocar na lousa e falou, fala aí o que você puder falar aí para ajudar. E era só isso. Então, a gente precisa tentar equalizar essa situação hoje. São realidades muito diferentes, né? Infelizmente. Doutora, no caso dos adolescentes, as consequências psicológicas podem ser ainda maiores, né? Porque são pessoas que não estão ainda 100% formadas, que ainda têm inseguranças maiores do que um adulto. Isso pode se tornar uma depressão, um problema até maior. Sim, até porque, né, Fernando, o cérebro do adolescente, ele estará completamente formado com as suas estruturas a partir dos 20 e poucos anos. Então, não é que adolescente ele já está ali prontinho, já entende tudo. Existe ainda um mecanismo do crescimento das sinapses e da evolução do cérebro que ela se concretiza ali por volta dos 20 e poucos anos. Então, esse processo que está acontecendo ali de todas essas vivências, essas experiências negativas, tanto de quem sofre quanto de quem pratica, né, vão detonando a personalidade da pessoa. E isso pode trazer verdadeiras consequências de futuro profissional com muita incapacidade, né? Então, ele pode não conseguir se tornar uma pessoa autônoma, sustentável, ela pode não conseguir concretizar um relacionamento, isso pode impedi-la lá no futuro de formar uma família ou de desejar ser um pai, né, ou ser uma mãe, por medo, né? Então, a pessoa que passa por esse sofrimento de ser atacada, de ser caçada, né, pelo stalking, ela realmente pode, se não tratar, né, se não tiver um apoio psicológico, o apoio da família, o apoio da sociedade, às vezes um apoio medicamentoso, ela poderá realmente se tornar uma pessoa muito infeliz, né, e consequentemente muito impotente na vida, né, e sem realizações. Então, é um caminho muito, muito incerto, né, da vida desses jovens, dessa criança, desse jovem no caminho futuro. E pior de tudo, ele poderá desenvolver mesmo tanta inabilidade social, inabilidade profissional e se tornar uma pessoa sem propósito de vida, né? O que pode levar, o que a gente tem já acompanhado, que infelizmente o número de suicídio tem aumentado de forma, né, exponencial, principalmente nos jovens. Porque quando a gente via as estatísticas de suicídio, eram mais homens e mais na faixa acima dos 30 anos. Quando você pegava dados de jovens de 14 a 18, 12, era muito baixo. Mas hoje, infelizmente, esses dados têm aumentado. Por quê? Porque a pessoa ficou tão ali
sem força para viver, sem motivações para viver, sem propósito para viver, muitas vezes por conta de ter passado por essas questões, não ter tido apoio, não ter tido um tratamento eficaz, não ter conseguido ressignificar aquilo para a vida dela, desenvolver depressão, desenvolver, né, várias consequências emocionais, ela poderá, infelizmente, vir a acabar com a própria vida. Algumas pesquisas mostram que o número de mortes de jovens, o maior hoje índice é no suicídio. Sim. Jovens até os 18, são números alarmantes, assim, que mostram que o número de suicídios triplicou nos últimos anos por conta da depressão, por conta de tudo. E também tem a questão da internet, de querer ser aquele artista, de querer ter aquele corpo, ter aquele visual, que às vezes é impossível. Mas o stalker geralmente ele tá mirando isso, né? Ele tá muito, quando a gente fala desse tipo, porque tem vários tipos de stalker, a gente aqui conseguiu mapear vários tipos de stalker, mas esse que vai atrás de um perfil que tem uma idealização, ele quer ser aquela pessoa e ele não vai conseguir ser aquela pessoa, porque ele não sabe que ele pode ser ele mesmo, ele não conhece ainda as suas forças, ele não reconhece ainda que ele pode ser uma pessoa melhor, né? Que ele pode ser uma pessoa bacana também, construir uma coisa legal. Então ele projeta no outro aquela idealização e não vai conseguir. E aí, às vezes, aquele ídolo, ele pode, depois entra com processo, mas vai conseguir afastar. Mas aquele que está ainda praticando, ele vai continuar praticando. Exatamente. E pode também... Vai mirar numa outra pessoa. Vai mirar numa outra pessoa. Vai tentar se espelhar. E geralmente são pessoas com autoestima muito baixa. Geralmente são pessoas que têm uma deficiência de também incapacidade, de não se sentir fortes. Por isso que a internet dá essa sensação um pouco de... Porque ali ele vive um personagem. Aqui eu sou forte, aqui eu posso falar o que eu quero. Aqui eu pode posso ser o que ele quiser na internet, que ninguém sabe, né? Ele cria ali uma identidade de poder que ele não tem na vida. Né? Então é muito triste a gente olhar para os dois lados, né? Porque os dois lados vão sofrer muito e não se cria nada com isso, só se vê dor, né? O resultado final é dor. Exatamente. É importante a gente colocar esse ponto do olhar com admiração excessiva ao ponto de perseguir, porque ali prevê isso. As pessoas acham que é só perseguidor agressor, falando mal, xingando, brigando, hater, e não é. Só de incomodar já é. A perseguição é bom dia, você está maravilhosa, bom dia, que perfume bom que você tem, ai como você está lindo hoje. Essa perseguição reiterada também está previsto no 147A. As pessoas entendem, não, mas eu estou elogiando. Eu já ouvi isso, Fernando, sabe, doutor, eu já ouvi isso. Mas eu estou elogiando todo dia que eu estou fazendo de mal, mas a pessoa está incomodada com você, ela já pediu para você parar, inclusive. E a pessoa não para, porque ela acha que o elogio não é ruim. Eu estou elogiando. Só que a perseguição para a vítima é a sensação justamente de, meu Deus, eu não consigo nem postar uma foto na internet que esse ser humano vai vir. Ele vai ser o primeiro a postar e elogiar. Exatamente. Esse humano parece que ele fica ali ligado, né, logado no meu Instagram, na minha rede social, porque quando eu posto ele está ali direto e fala, ele é o primeiro a comentar, ele briga com outras pessoas. Eu já tive situações de ver que a pessoa brigava com quem comentava. Então a pessoa comentava embaixo e ele ficava brigando embaixo com as pessoas, como se ele fosse um namorado, ou a namorada, ou assim, proteção. Mas estou te protegendo nos comentários. Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Mas é invasivo. E se é invasivo, se incomodou, não importa se é elogio ou se está falando mal. Não é legal, você está cometendo um crime. O crime está acontecendo. Então as pessoas têm que entender isso. Eu estou elogiando. Não, você está cometendo um crime. Entenda, a conduta já é tipificada. Por isso que eu disse, quando só em 2001 mudou, 2021, imagina para trás como não era. Quando o juiz ia julgar, a pessoa, não, mas eu estava elogiando. Como assim? Eu chamei o rapaz de bonito, de bonita, falei que ela é um bom profissional. Aí você ia ver 50 comentários na mesma foto, 60 e-mails. Ah, mas eu estava elogiando, Fernanda, eu não estava tentando te punir com nada. Aí o juiz olhava assim, mas como é que eu vou punir essa conduta? Não tem legislação para punir. Não existe jurisprudência de nada. Exatamente, não tem lei para isso. Não existe... Aí, agora nós temos. Só que, infelizmente, as pessoas ainda não sabem dessa informação de forma precisa. Elogiou, não gostou, para. Ponto. É assim. Quem é o termômetro da vítima ou não? A própria vítima. A própria vítima. E a vítima tem que se manifestar para o agressor. Ela tem que dizer, pare que eu não estou gostando. E eu acredito que quanto mais pessoas conseguirem manifestar o seu desejo que o outro pare, ou não parou, mas a pessoa continuou, chegar a fazer denúncia. Eu acho que quanto maior o número de casos forem surgindo, cada vez mais acho que a lei também vai se fortalecendo. É isso? É exatamente isso. Porque assim, o que acontece, nós temos, infelizmente, o judiciário, ele é um formato que ele tem que receber. Ele tem que receber a vítima tem que ir atrás. Não é o judiciário que vai atrás de nada, o juiz não vai atrás de nada, tem uma inércia judiciária. E as pessoas não procuram, as pessoas não fazem o boletim de ocorrência, as pessoas não procuram se resguardar.
O que acontece? Ficam ali em desuso, porque ninguém vai atrás de fato de procurar seus direitos. E o pior, Fernando, infelizmente nós temos profissionais do direito que não estão preparados para entender isso. Então nós temos delegado que fala, pelo amor de Deus, ela está vindo aqui por causa disso. Pô, minha senhora, pelo amor de Deus, eu aqui com um monte de crime pesado, consegue compreender que as pessoas começam a colocar como peso e medida e banalizar as coisas? Eu tive situações disso. E o delegado fala, não, essa mulher aqui de novo por causa disso, porque o cara tá elogiando ela, tá se achando demais. Então assim, ninguém tá olhando para a vítima, as consequências que a doutora falou, olha o tanto de consequência que tem. Você acabou de falar aqui, o aumento de suicídio por adolescentes está enorme. Tá, mas a gente está olhando o porquê disso, gente? A gente está olhando de fato? Porque a lei, ela está ali, fria, colocada, o juiz vai só julgar o que vir para ele, o que não vir ele não pode julgar, ele não tem nem como fazer nada. E aí, infelizmente, a primeira barreira que são o próprio advogado, o psicólogo, o delegado, são pessoas que têm que estar preparadas. E muitos não estão, Fernanda. Esse é o pior. Muitos recebem lá a denúncia e falam, não vou nem. Mas eu falo, eu estou ouvindo você e estou aqui pensando, né? Eu tenho um grupo de psicólogos, né? Eu tenho uma plataforma de psicólogos que a gente atende com valor social bem interessante. Mas desse grupo de psicólogos, eu tenho certeza que a maioria ali talvez não esteja também preparada para dar esse tipo de orientação para o seu paciente de que ele pode procurar o seu direito, sabe? É interessante isso. Eu fiquei aqui pensando, puxa, será que os psicólogos também sabem? Será que eles estão preparados? Talvez não também, né? Porque justamente não existe essa grande informação, essa corrente de informação acontecendo. E por isso que eu acho que quanto mais as pessoas denunciarem, isso vira mais burburinho, vira mais tema, né, de conversas e debates, e quanto mais as escolas fizerem as ações, a família, eu acho que aí a gente vai conseguir movimentar um pouco. Disso. Nós precisamos de programas como esse, de fazendo isso, Fernando, divulgando, porque as pessoas vão olhar e só achar de novo que não é nada. E quando a gente começa a divulgar essa informação, e a pessoa fala, peraí, eu acho que eu sou vítima disso. Peraí, mas eu acho que aquele fulano faz isso. Ou até mesmo o próprio agressor. Eita, a minha conduta é crime. Vou parar. Então a gente não tem isso. Então a gente precisa de preparar os profissionais, como um todo. O psicólogo, que não entendeu que a lei está aí, muita gente não sabe, 2021. Muito delegado, conhecer colegas delegados, de conversar com o delegado e estar tocando no assunto, foi na escola falar sobre stalking. Stalking? Como assim stalking? Doutor, mudou agora o artigo 57. Mudou? Porque não, é exatamente essa sensação que eu tenho. E mudou que daí, né? O que isso quer dizer? Fala, nossa, sério? Aí vamos lá ler o artigo e falar, mas isso aqui é nada, doutor, pelo amor de Deus. É mimimi. Eu já escutei isso de muitos colegas delegados. Isso é mimimi. Eu falo, doutor, tudo bem, a sua opinião eu vou respeitar como ser humano, mas como profissional, qual é a dor do outro que é mimimi, doutor? Sim. Qual é a dor do outro que é mimimi? O senhor é a primeira frente de uma dor criminal. A vítima vai lá na delegacia. Se o senhor não tiver essa sensibilidade de que a dor do outro é importante, qualquer outra que não seja um homicídio, então para você é mimimi. Ponto. E aí você tem que entender e começar esse trabalho, sabe, de base com as pessoas. Isso é tão importante, Fernando, porque assim a gente tem, infelizmente, lidado com situações de que a vítima, e eu já falei isso aqui algumas vezes, volta a ser vítima todas as vezes que ela passa pelo judiciário. Ela é vítima da delegacia de novo, porque o delegado fala que é mimimi. Ela tem que representar, porque ela faz boletim de ocorrência, e aí a lei fala, você tem que representar de novo isso, tem que ir lá e falar que quer promover. Aí a vítima tem que voltar no lugar para representar, em 6 meses. Aí vai para o judiciário, aí o promotor fala, não entendi isso aqui como crime, vítima de novo. Aí você tem que recorrer para alguém. Você consegue compreender? Enquanto isso está acontecendo, o camarada continua recebendo. Às vezes ele continua fazendo. Em todos os ambientes ela está sendo vítima de novo. E o agressor começa a criar uma força. Tipo, o delegado falou que isso não é nada. Sim. Aí ele começa, entendeu? Aí começa essa sensação de impunidade. Porque assim, quando a lei ela não é de fato cumprida, a ação de impunidade que nós temos é o que alimenta o próprio crime. Então assim, não foi nada, aconteceu nada. E aí o delegado fala, isso aqui é bobagem. Aí pega um advogado, que infelizmente alguns colegas falam assim, isso aqui não vai dar nada. Aí o agressor olha para aquilo e fala assim, não vai dar nada, do meu advogado não vai dar nada. Não dar nada. A gente tem que entender como um advogado que a gente não está defendendo ali de fato só o criminoso em si, está defendendo o crime. Não, muito pelo contrário. Nós temos que de alguma forma ajudar aquela situação a não acontecer mais. Falou, camaradinha, vem cá. Ok, você vai ter uma punição X, a lei realmente fala que é leve, você vai ter essa punição. No entanto, vamos entender a sua conduta aqui, vamos melhorar isso aqui. Você está vendo que você teve uma consequência, concurso público já era para você, a sua família, toda vez que você for parar para a polícia vai estar um criminal contra você. Comece a entender isso. E, infelizmente, o profissional fala, não, tá tudo bem. Ou fala, puta, por que fizeram esse crime? Eu já ouvi isso em sala de aula com colegas de pós-graduação, dando aula. Mas para que esse crime, cara? Que perda de tempo, tanta coisa importante para fazer. Vai falar, meu amigo, pelo amor de Jesus Cristo, o senhor não está vendo a situação como está? Tantas pessoas passando por isso, tantas pessoas se matando, tantas pessoas sofrendo e você está falando que isso é nada.
Então isso é muito porque complicado. a pessoa está com o olhar só ali naquele pedacinho da história, né? Exato. Mas não está entendendo qual a consequência O disso. iceberg, né, doutora? A ponta, né? Mas qual a consequência que isso Exato. pode trazer para aquela pessoa que está sofrendo o stalking, mas principalmente na vida dela e na vida de todo mundo em volta, porque isso não afeta só a pessoa, isso afeta toda uma comunidade. Porque aquela pessoa poderia ser um brilhante profissional e não está contribuindo mais com a sociedade porque parou a sua própria vida, ou cometeu suicídio, ou porque está dentro de um quarto fechado, não querendo nunca mais sair e conversar com ninguém. Terrível, olha isso. Então, afeta todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que o que você faz vai sempre afetar a toda uma sociedade. À sua volta, exatamente isso. Quando essa perseguição acontece no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, fica ainda mais complicada, porque a pessoa depende daquela renda, daquele salário. Sim. E ela pensa 10 vezes antes de denunciar, às vezes, o chefe. Eu acho que hoje isso está melhorando um pouquinho mais no ambiente profissional, porque foi tão falado, né, sobre o assédio moral, assim. Então foi tão falado, foi tão divulgado, só que também tem gente que aproveita um pouco também da situação e distorce também a coisa. Então a gente, né, precisa também entender, mas sim, acontece, o assédio moral acontece com muita frequência, mas as pessoas, acho que dentro do ambiente de trabalho, isso acontece, acho que as pessoas já estão tendo um pouco mais de facilidade de denunciar, mas ainda precisa ter mais conscientização também de quem está praticando, porque às vezes o chefe também está sentindo no seu direito de ir lá e falar do jeito que eu quero. Não, você é meu funcionário, posso falar com você, estou te ajudando, é para você melhorar, né? E vai dar broncas e vai, assim, realmente acabar com a moral ali da pessoa, insistentemente, né? Isso acontece com muita frequência, do patrão começar a mandar e-mails, mensagens, né? Não está dando certo, você não está legal, você não está tendo competência, vou ter que te mandar embora. Então, essa pressão psicológica para que a pessoa faça do jeito que ele quer e espere, isso causa muito sofrimento e muita dor. Eu atendo no consultório muitas pessoas. A relação de trabalho é muito complexa nesse sentido, porque é justamente como a doutora falou, infelizmente existe o trabalhador que ele se utiliza desse mecanismo para não fazer nada. Sim. Não vou fazer, porque se você me cobrar também... E aí onde é que está a cobrança? Onde é que existe a cobrança real, possível da relação de trabalho e aonde começa a perseguição? Aonde de fato existe o elogio, vangloriando um profissional e aonde começa a perseguição de fato. Como eu disse, a gente estava conversando um pouco antes de começar, uma colega advogada passou por isso, porque o chefe toda vez passava lá, deixava um bombom. Ela casada, ele casado, deixa um bombonzinho. Aí, ok. Aí vai pegar café, passa por ela, passa a mão no cabelo. Aí começa uma conduta realmente dela começar assim, eu vou me trancar na minha sala e não vou conseguir mais sair. Só que essa relação do trabalho, ela é muito complexa, Fernanda, de você simplesmente fazer isso ou fazer aquilo sem ter o judiciário para olhar com muito cuidado, porque às vezes você vai punir empresas e pessoas de forma inadequada que não mereciam ser punidas porque funcionário ou fulano começou a fazer isso de forma de malandragem, como a gente chama. Para a gente finalizar, o que vocês gostariam de dizer para quem nos assiste nesse momento sobre esse tema, como proceder, como reagir no ambiente de trabalho, na escola, enfim? Fiquem à vontade para falar com quem nos assiste. Olha, Fernanda, primeiro, muito obrigado pelo convite, foi maravilhoso, conduzido de forma brilhante. Doutora, muito obrigado pela companhia aqui. Agradeço também. A todos que estão passando por isso hoje, Fernando, a situação mais importante é se informar e entender se a conduta que ele está passando hoje é ou não, de fato, o crime previsto. E para isso é importante procurar a Defensoria Pública, procurar a OAB, procurar um advogado e procurar a delegacia e sim tomar as providências para que aquilo seja punido e, como a doutora falou, de fato, a pessoa tem uma consequência. Então, acho que o melhor caminho agora é esse. E eu acredito também que a gente deve conscientizar as mulheres, principalmente que são as principais vítimas, né, de que ela pode sim buscar pelos seus direitos, né? Existem meios dela chegar e buscar a sua ajuda através de uma amiga. Se você não tiver força para fazer isso, conversa com alguém da sua família, conversa com uma amiga, conversa com o marido, mas vá fazer essa denúncia, porque você pode estar colaborando para que aquele stalkeador que está fazendo com você não faça mais com outra pessoa. Então a gente precisa ter força, né? A mulher já tem lutado, nossas lutas são tantas, né, Fernanda? A luta da mulher já é tanta, mas essa é mais uma luta que eu acredito que a gente tenha capacidade realmente para ir em frente e dar um stop, né, parar essas pessoas. Muito obrigada, viu? A gente tem que continuar lutando contra isso, né? Sempre, né? Sempre, sempre. Muito obrigada. Prazer recebê-los aqui no estúdio, foi um prazer. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês. Obrigado. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!